Obiang está em Cabo Verde a convite de Jorge Carlos Fonseca, este que o recebeu na manhã desta segunda-feira com vários assuntos em agenda, entre os quais a pena de morte, um assunto que tem suscitado polémica no seio da CPLP por não respeitar os valores preservados dentro da comunidade e por ainda ser uma prática naquele país. Oi, seja bem-vindo a mais uma edição de podcast de Fredilson. Minha Fredilson, e no episódio de hoje nos fala sobre política externa de Cabo Verde. Recentemente, nosso primeiro-ministro, nosso presidente da República, encontra com o primeiro-ministro de Hungria, Viktor Orbán, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e presidente de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. Esse encontro ali teve como principal objetivo reforçar o laço diplomático que esse país lá, mas mais especificamente estabelece cooperação em várias áreas, incluindo agricultura, dessalinização, gestão de água com Hungria e Israel, e isenção de visto e abolição de pena de morte com Guiné Equatorial, entre outras coisas. Mas que país é que é lá? E quem é que é esse representante e coisa que não está ganhando com essa cooperação lá? Vamos fazer uma análise rápida de cada um desses. Não começa para Hungria. Hungria é um país desenvolvido que tem investido fortemente na agricultura. 5,5% do investimento econômico que está fazendo no país também para a agricultura. E tem bom retorno. 8 a 10% de exportação que está fazendo é de produtos agrícolas, que em termos de PIB corresponde a quase 4% de PIB. E que lá com apenas 5% de força de trabalho trabalha na agricultura. Esta exporta para vários países, essa balança comercial é positivo, quer dizer, esta exporta mais que esta importa. E esta usa metade desses territórios, cerca de 4 milhões de hectares, para a agricultura. E que esses maiores cultivos é milho, trigo e girassol. E esta aposta também fortemente na investigação científica para a agricultura. Por isso, faz todo sentido não fazer cooperação com esse. O mesmo se aplica para Israel. Israel é que é 3 países com a agricultura mais sustentável no mundo. Que ele pelo fato de, apesar, ou talvez para morrer mesmo, de mais de metade desse território ser deserto e tem apenas 20% de terra para a agricultura, esta faz uma aposta forte na agricultura, sobretudo a nível tecnológico. Só para ter uma ideia, na 2016 apenas 1,1% de trabalhadores estava na agricultura. Mas mesmo assim, Israel produz mais milho que qualquer outro país no mundo. E ainda hoje produz mais que qualquer país, inclusive Estados Unidos, produz dobro dos Estados Unidos. E se a agricultura representa 3% de exportação. Para além disso, Israel é um líder mundial na gestão de água e desalinização, para morar está no meio do deserto e catachobicheu. Este é um investimento forte e tem sido bons resultados, excelentes resultados na nível de tecnologia para a agricultura. Hoje, a maior parte de água usada na agricultura é água tratada, em vez de água fresca, se não está usa. E este tem exportado essa tecnologia de salinização para mais de 40 países no mundo inteiro. Eu passo para a Guiné Equatorial. Guiné Equatorial é um país rico, super rico. Na verdade, é o país mais rico em África em termos de PIB per capita, que é $35.000 por pessoa, quase 6 vezes comparado com o país de Angola, que tem vários recursos naturais, e Nigéria, que é a maior economia de África. A nível mundial, a Guiné Equatorial está na posição 37 de uma lista de 188 países. Aquela enorme riqueza lá é maioritariamente de exportação de petróleo e derivados, que corresponde a quase $4 bilhões de um total de $4,72 bilhões em 2016. Portanto, um país rico que não pode fazer negócio com no futuro. Segundo os dados lá, que lá é país que em princípio a cooperação com esta ser um grande benefício para o nosso país. Mas tem um mais, e é um grande mais, e é por isso que aquele mais ali que cativa a atenção de pessoas no nosso país. Não analisa aquele mais lá. Não começa para Guiné Equatorial, que foi o último que não fala ali, que usa mais fresco na cabeça. Simão menciona antes, o país lá é super rico, mas apesar disso, a população é super pobre. O país está na posição 141 de um total de 189 países na Índice de Desenvolvimento Humano. Índice de Desenvolvimento Humano também essencialmente qualidade de vida de povo de cada país, qualidade de saúde, qualidade de educação, qualidade de padrão de vida acima compra, por exemplo. E aquele PIB per capita, como mostramos antes, é conta de divisão de PIB por número de habitantes do país. Então, se estima qualidade de vida de pessoas no país. Mas, naquele caso, ele mostra que é uma coisa linear. Então, pergunta-lhe se o país é tão rico, onde que dinheiro se vai? Alegadamente, se vai para o presidente do país, Teodoro Obiang, para seu filho, Teodorin Obiang, que presidente torna vice-presidente do país, quando a França descobre que está fazendo um esquema de lavagem de dinheiro,
e, em geral, é também para pessoas à volta de presidente. Metade da população que tem acesso à água potável, mais de metade de crianças que estão na escola primária e que estão na escola primária, metade deles que nem termina escola. E ainda 26% de crianças apresentam sinal de malnutrição. Para modo investimento de governo na educação e na saúde é irrisório. Liberdade de expressão também é irrisório, assim como democracia. O partido do presidente tem 169 de que 170 deputados no sistema político do país. Tem pouco meio de comunicação independente e normalmente é de pessoas ligadas a presidente. E eleição é uma fachada que é marcada para opressão e prisão. Detalhe, Obiang já está no poder já tem 40 anos, mais que ex-presidente de Angola, Eduardo dos Santos, mas aparentemente grau de corrupção é aquele mesmo ou mais. Portanto, aquele país lá tem um alto nível de corrupção, posição de 171 na lista de 180 países, praticamente sem democracia, posição 161 na lista de 167 países e péssima qualidade de vida em geral para a população. Quando Guiné Equatorial entra na CPLP em 2014, ele tinha 2 compromissos. Ensina português e 2, acaba com pena de morte. E naquele país lá, a pena de morte é um meio conveniente para fazer reina tirania. Por isso, faz todo sentido acabar com a pena de morte lá e também para entrar democracia no país. Só que pode matar alguém, tem conversa com, certo? Mas desde 2014 tigou-se pena de morte ainda que abolir. Mas, nosso primeiro-ministro falou, Obiang falou, mas até fim de 10 anos, pena de morte será abolida na Guiné Equatorial. Mas, Obiang falou, embora a coisa é para breve, mas caminha depressa. E mas que crê para a abolição de pena de morte ser algo apenas de ser vontade. Por isso, se leva proposta para o parlamento. Ok, em primeiro lugar, parabéns para Obiang para tentar praticar a democracia. Em segundo lugar, que 169 deputados de 170 que estão no parlamento é de ser partido. Mas aquela é boa notícia. Se não conseguir roxa, nem ser um bocado de nossa democracia na Guiné Equatorial, que deve ser bom para tudo ali. Agora se não passa para Israel. Israel está numa guerra com a Palestina desde décadas de 40 ou 50, quando é fundado. Aquela guerra ali começa para uma questão religiosa. Israelitas estão falando que aquele território lá é de SES, para uma de ser terra sagrada, e palestinos estão falando de SES, para uma de ser terra sagrada. Outra razão de guerra é para uma de Império Britânico ter uma capacidade espetacular de estragar coisas. Até hoje, Israel e Palestina estão mandando bomba para o território de companheiro, está destruir tanto infraestruturas como vida de pessoas. Naquela guerra ali tem um detalhe que mostra a controvérsia de posição de Israel, que é invasão e segregação que Israel passa a impor na Palestinos. Aquela invasão ali consiste na ocupação de território palestino para próprios cidadãos de Israel que está construir casa lá, que está designado de assentamento. Aquele ato está classificado como crime de guerra para modo que as habitações lá é ilegal. Para além de que lá, Israel e Egito têm faixa de Gaza, que é onde esse território parte de Palestina, bloqueado, está impede importação e exportação de produto, e Palestina está prendendo arbitrariamente essas casas, está destruído tanto como forma de retaliação para seus ataques, como forma de criar espaço para a construção de mais habitação para pessoas de Israel. E mais recentemente, o parlamento israelense passa uma lei chamada Lei de Estado-Nação do Povo Judeu, que, entre outras coisas, estabelece que só judeus têm direito à autodeterminação. Ou seja, mas só quem aqui é judeu, não que os árabes, muçulmanos ou cristãos, mas só judeus têm direito de decidir o modo que eles criam para a sociedade que está vive na ele. Seja, portanto, que as diferentes populações no Estado de Israel que têm o mesmo direito. Detalhe, lá na Israel quase 1/4 da população é árabe. Outro ponto de lei é que hebreu passa a ser língua oficial, enquanto que árabe passa a ser uma língua especial. Antes de lei passado, tanto árabe como hebreu tinha mesmo status, mas gosta com a passagem de lei árabe a ser relegado, o que pode impactar no ensino e na preservação de língua no território. Um terceiro ponto é que a nova lei apoia explicitamente assentamentos israelenses no território palestino. A nova lei gera controvérsia tanto a nível internacional como mesmo dentro de Israel e entre israelitas. Em resposta, o primeiro-ministro Netanyahu flama Israel que é um Estado para todos os seus cidadãos, mas sim só para o povo judeu. Para além de que ela, flama árabes tem 22 outras nações, por isso é que precisa de mais um. 2 detalhes ali, no perfil de Israel na Freedom House, que avalia a nível de liberdade no país, Israel tem uma pontuação de 78, não total de 100 pontos. Mas no aspecto de liberdade para ONGs de direitos humanos, o que avalia trabalho de governo, proteção contra o uso de força, tortura, por exemplo,
tratamento igual de toda a população perante lei, políticas e práticas, igualdade de oportunidades e não exploração, o país tem uma qualificação de 50%. A propósito, pontuação de Cabo Verde 90. Outro detalhe é que o primeiro-ministro Netanyahu é suspeito de crimes de suborno, fraude e abuso de confiança. Está sob suspeita de ter recebido presentes em vários milhares de euros para favorecer certas pessoas e meios de comunicação. Na altura que sabia de que ele suspeita lá, como estava na época de campanha, e pedi procurador-geral para que manda material de investigação ainda para a justiça, para que podia cair na rede e muda a maneira que o povo pensa dele. Entretanto, Netanyahu torna a ganhar a eleição para a quarta vez. Finalmente, Hungria. A situação de Hungria pode ser resumido em uma frase. Passa de um país livre para um país parcialmente livre, de acordo com o relatório da Freedom House. Que ali para o partido de primeiro-ministro Viktor Orbán está a cabo de instituições democráticas no país, meio de comunicação, grupos religiosos, instituições acadêmicas, ONGs, tribunais, que se procura abrigo, que se procura asilo e mesmo setor privado. A Universidade Central Europeia, que é financiada por George Soros, que acusa de ruína a vida de húngaros com especulação monetária. Também proíbe estudo de gêneros na universidade, passa uma lei que impede pessoas de ajuda migrantes que se procura asilo. E passa também uma lei que flama empresas podem exigir empregados até um dia extra de trabalho por semana. Que lá é alguns de que nossos parceiros internacionais. Mas antes de você ficar chateado, ofendido, inconformado ou com outro sentimento de revolta, fica a saber que a nossa relação com líderes controversos é nada de novo, mas está falado, já não dura nele. Por exemplo, hoje é caso de China. Nossa relação com a China é mais velha que o país, ou seja, 10 anos de independência, embora a relação só oficializada em abril de 1976, quase um ano depois de independência. Nós era um país de terceiro mundo, que acaba de ser de uma relação complicada com um império e que se jogava outro império para encosta nele. E China se criava sair de zona de conforto, estabelecer e diversificar essa relação, e não só com o país desenvolvido. Então, nossa compatibilidade foi perfeita. Assembleia Nacional, Palácio do Governo, Auditório Nacional, Biblioteca Nacional, Memorial de Mica Cabral, Barragem de Poilão, Estádio Nacional, Maternidade Central de Conselho de Hospital Agostinho Neto, foi tudo graças à cooperação com a China. Ainda para falar de todo menino pobre que passa de ter um chinelo na pé e brinquedo na época de Natal. Para além de infraestrutura, a China também tem estado a ajudar o país desde há mais de 40 anos nas áreas de saúde, educação, agricultura, economia azul, pescas, militar, etc. E que parece que aquela relação de ajuda com a China ela acaba tão cedo. Por outro lado, na mesma espectro, não tem União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou RSS, atualmente Rússia, que ajudaram na luta de independência. O RSS bem de Cabo Verde armas tanto para a luta durante a independência, como também depois para manter exército depois da independência. Soldados do exército de luta de independência também treinados na URSS. Para além de ajudar na luta para a independência, o URSS também apoia Cabo Verde no domínio econômico, comercial, científico, educacional, etc. E tem continuado a apoiar Cabo Verde e se planeia continuar a apoiar Cabo Verde no futuro. Agora, tanto China quanto a Rússia têm péssimo desempenho a nível de liberdade e democracia. Esses dois estão na última posição de avaliação de índice de liberdade de Freedom House. Na índice de democracia, tanto a Rússia como a China continuam a classificar como regime autoritário e isso que tem melhorado. Mas não tem muito boa relação também com países e blocos menos controversos, como por exemplo os Estados Unidos da América e União Europeia. Se nessa altura de campeonato você pergunta, peraí, Estados Unidos e União Europeia se apoiam Cabo Verde, mesmo sabendo, mas essa recebe apoio de Rússia e China, todo tipo de apoio até militar, pode. Bom, que lei pelo menos é parte graças ao fato de Cabo Verde ter uma política de não alinhamento, em que Cabo Verde que tem juramento de aliança com ninguém, o que te permite ele ter uma cooperação e bom relacionamento com qualquer país. Para contextualizar, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido em dois grandes blocos. De um lado, não tinha capitalistas dos Estados Unidos, do outro lado, tinha socialista de URSS. Dois blocos que recrutavam aliados para essa ideologia, que era oposto de companheiro. Países de ex-colônias e países pobres que estavam interessados na cair nas garras de outro império decidem que alia com nenhum do bloco para poder manter liberdade para negociar com eles e ser totalmente independente. Claro que países pobres dependem de ajuda externa e que é inteiramente independente. E Cabo Verde, então, está sentindo todo o choque político e econômico que está acontecendo lá fora. Mas
aquele não alinhamento ali te permite exatamente que depende só de vontade de um, e horas que coisas estão mal para um lado, pelo menos pode pedir ajuda para aquele outro. E de que forma ali que não cresce e não prospera. Mas mesmo que esse país e blocos menos controversos, lá tem essas controvérsias. Por exemplo, Estados Unidos tem uma longa história de invadir país estrangeiro e fazer guerra no mundo inteiro. Coloniza ilhas habitadas, tortura prisioneiros, pressiona países com sanções e que respeita leis internacionais. A União Europeia, para esse lado, alegadamente, usa ameaças na negociação de ajuda com países em desenvolvimento e planeia intervenção militar contra barcos de refugiados na Líbia e no Mediterrâneo. E também, mesmo nós, não temos esqueleto internacional no armário. Por exemplo, durante o regime apartheid na África do Sul, nosso governo, na altura, recusa aderir sanções econômicas contra o regime apartheid e permite a companhia aérea South African Airways fazer escala no aeroporto internacional de Sal, que os voos lá rendiam anualmente mais de 25 milhões de dólares, cerca de 31% de PIB na altura, quando o PIB na altura era de 80 milhões de dólares. Portanto, no fim de dia, não está entre espada e parede, mas com algum espaço para manobras. Apesar de influências externas, não tem uma das melhores democracias no mundo, nós é que país pobres mais bem sucedido política, econômica e socialmente. É justo falar no proveito da cooperação para o desenvolvimento do país sem deixar nossa cabeça contamina para coisa de mal que os outros países nos parceiros têm. Concluindo, apesar de não lidar com extremos, não está continua no centro e centrado na nossa própria independência. Que é tudo. Obrigado por assistir. Deixa eu no próximo episódio. Até lá, eu fico direto.